Olá, irmãos, amigos. Gratos somos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui gravando a mensagem do Senhor. Estamos na casa do Senhor, mas a casa está vazia. Estamos aproveitando esse tempo de coronavírus para transmitir as mensagens gravadas aqui da casa do Senhor. Espero que possa estar te alcançando, espero que possa estar abençoando também sua vida. Queremos meditar nesta noite em 1 Reis capítulo 10 com o tema: o que a rainha imaginou foi pouco. Nós vamos meditar no texto 1 Reis 10, no versículo de número 7, que diz assim: E eu cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Esse contexto envolve o personagem, a rainha de Sabá, mas, irmãos, o mais importante aqui está pouco atrás, no capítulo 3, quando Deus dá uma oportunidade a Salomão. A Bíblia diz que Deus aparece em sonhos aqui a Salomão, no capítulo 3, no versículo de número 5. Vamos ver o que diz, ó. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Deus aparece para Salomão e faz uma proposta, dá a oportunidade dele fazer um pedido. Pede o que queres que eu te dou. Se Deus hoje te desse esta oportunidade de você escolher qualquer coisa, Deus te dá a oportunidade de fazer um pedido e o que você pedir, Deus vai te conceder. Se Deus te desse essa oportunidade hoje, 2020, nesse ano, qual seria a sua escolha? Qual seria? Irmão Salomão, sabe qual foi a decisão daquele homem? Ele pensou e disse: Deus, o Senhor foi infinito em misericórdia, dando o trono ao filho de Davi. Meu pai era um homem de uma extrema sabedoria. Meu pai era um grande líder. E ele conseguiu conduzir esta multidão. Mas eu ainda sou um menino. Eu ainda sou pequeno. E eu não tenho, Deus, condições de conduzir esta multidão. Tomar as decisões que meu pai tomava. Então, o que eu quero pedir, Deus? Eu gostaria que o Senhor me desse sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, para que eu possa conduzir de maneira correta o teu povo de Israel, esta grande nação. Que pedido fantástico! Que pedido maravilhoso! Irmãos, a resposta de Deus ao pedido de Salomão. A resposta de Deus, no versículo de número 11, capítulo 3, verso 11, diz assim, ó: E disse-lhe Deus: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Verso de número 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Verso de número 13. Olha o acréscimo de Deus agora, a bênção na vida de Salomão. Verso 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Ele coloca uma condicional depois: se andares dos meus santos e retos caminhos, mas nós não vamos adentrar nesse assunto. O que importa, irmãos, é, na hora que Deus deu oportunidade do pedido, da escolha, Deus oferecendo para ele
pede que eu te dou. Ele pediu sabedoria. Deus, me dê sabedoria. E Deus diz, por que você não pediu a vida dos teus inimigos? Por que você não pediu longos dias? Por que você não pediu dinheiro? Por que você não pediu saúde, essas coisas? Eu vou te dar sabedoria e todas as demais coisas. Na oportunidade que você tem de escolher, na oportunidade que você tem, que Deus lhe dá, de fazer um pedido, qual tem sido tua petição? Qual tem sido o seu desejo para com Deus, com o Senhor? Peça a coisa certa. Veja que Deus deu acréscimos a Salomão porque ele pediu a coisa certa. Às vezes pediu uma coisa errada. E Deus não concede nem a petição e nem as demais coisas. Me lembro nessa questão o pedido de Eliseu. Quando Elias deu oportunidade a Eliseu, pede o que você pedisse, Deus pode talvez te conceder. E Eliseu pediu assim: Elias, eu quero a porção dobrada do Espírito que Deus concedeu ao Senhor. Olha o pedido de Eliseu. Eliseu via quanto Deus usava Elias. E agora ele faz a petição, a porção dobrada do teu Espírito. Quando pedimos a coisa certa, Deus dá acréscimo de outras tantas bênçãos na nossa vida. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus liderança, pede a Deus uma vida para servir, saúde para se envolver na obra. Se você for pedir a Deus algo financeiro, peça para envolver na obra do Senhor. Agora, não entenda, se você hoje pedir e no futuro você esquecer de Deus, Deus vai cobrar e Deus vai tirar. Então, saiba pedir, faça a petição certa. Voltando para o capítulo número 10, sobre a rainha de Sabá, aí nós encontramos, vamos ver o versículo de número 1, capítulo 10, o verso 1, veja só. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-los com questões difíceis. A rainha de Sabá, distante lá de Salomão, ela ouviu falar da fama de Salomão. Agora, qual era a fama de Salomão? Acerca do nome do Senhor. Irmãos, a fama de Salomão estava no Deus que ele servia. A fama de Salomão, irmãos, estava no Deus do qual ele se escondia atrás desse Deus maravilhoso. Era Deus que aparecia na vida de Salomão. E a rainha de Sabá ficou interessada, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor. Ela resolveu prová-lo em questões difíceis. Por quê? Ela queria aprender mais, irmãos, desta mulher. Ela queria questionar, ela ouviu falar deste homem, ouviu falar do Deus desse homem, e ela ficou curiosa. Nós já despertamos curiosidade em alguém, irmãos, por causa do Deus que nós servimos? As pessoas já ficaram curiosas por causa da nossa fé, da nossa confiança, da nossa crença, irmãos? As pessoas já ficaram, irmãos, curiosas porque viram, irmãos, que na despedida do ente querido salvo, nós não entramos em desespero. Dói, lágrimas vêm, mas não entramos em desespero igual as pessoas que não têm esperança, como disse nosso irmão Paulo. Será que as pessoas já notaram essa diferença em nós? A rainha de Sabá notou isto em Salomão. E Deus quer mostrar isso, irmãos, aos nossos parentes, essa grande diferença. Deus quer fazer isso nos nossos colegas de escola, nos colegas de trabalho, nos parentes, na nossa família e etc., na sociedade num geral. Deus quer mostrar isso. Você já pensou? Ou você já levantou essa curiosidade para com as pessoas ao seu redor? O versículo de número 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva de camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Verso 3. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer.
Você consegue imaginar uma mulher rica, o posto que ela tinha de rainha, ela não precisava se humilhar a ninguém. Ela era uma rainha, então ela não precisava se humilhar a ninguém. Mas ela resolveu ir até Jerusalém e se humilhar diante de Salomão. Ela queria aprender mais com aquele homem. A rainha de Sabá, irmãos, ela cria em muitos deuses. Ela queria saber qual era o Deus de Salomão, mas ela cria nos seus deuses, que eram vários. E agora ela deixa a sua terra, ela cruza um deserto. Andar numa capital, andar no interior, às vezes pode parecer difícil, mas você já tem noção para onde você vai. Tem uma casa ali, tem uma luz em tal lugar. E no deserto? E aquelas tempestades de areia? Irmãos, a rainha de Sabá andou aproximadamente mais de 3.000 quilômetros. Mais de 3.000 quilômetros com aquela comitiva, para ir ver a fama que Salomão tinha, que tinha sido propagada lá na sua cidade. O texto diz, por causa do nome do Senhor. O que levaria uma mulher a fazermos tal ato? O que levaria uma mulher a isso, irmãos? A glória de Deus. Se você permitirmos a glória de Deus na sua vida, você vai ver porque as pessoas vão ficar curiosas, como as pessoas vão se interessar e buscar a mesma fé que você tem. Agora você tem que transmitir essas pessoas como Salomão fez. A rainha de Sabá chegou e questionou Salomão em questões difíceis, como diz o texto. E a Bíblia diz que Salomão respondeu todas. Lá atrás, ele pediu a Deus sabedoria. Deus me dê sabedoria. E Deus, irmãos, deu sabedoria a Salomão. E agora, irmãos, a rainha de Sabá estava desfrutando dessa deliciosa sabedoria, daqueles momentos de conhecimento. Ela estava aprendendo mais e mais e mais. Ela iria levar para o seu reino a sabedoria que estava aprendendo com Salomão. No versículo de número 4, diz assim, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o sentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela, sendo uma rainha, irmãos, ela era acostumada com o luxo, com o poder, com a autoridade. Ela ficou fora de si. Nesse período, irmãos, Jerusalém era a capital mais poderosa, não tinha o poder tão grande do Egito, das demais. Então, a Jerusalém tinha aquele poder. Quando ela viu aquelas estruturas, imagina, ela vê a construção do templo, ela vê a casa, o palácio, ela diz, como pode alguém fazer tamanha obra? Que Deus este homem crê? Eu tenho que ver que Deus este homem tem. Ela ficou fora de si ao ver as bênçãos que Deus tinha dado a Salomão, a ver como Deus usava Salomão. E Salomão, naquele período, irmãos, direcionava toda a glória para Deus. Louvado seja Deus. Ele falhou no final da vida dele, mas até ali, irmãos, ele direcionava. Tenho dito a todos os irmãos aqui da nossa igreja, irmãos, construímos um bonito templo, sim. Estamos construindo outro prédio maior do lado, sim. Toda a glória é para Deus. Muitos zombaram de nós, hoje eles se admiram. Maior igreja do bairro, uma das maiores da cidade, tudo. Amém. Mas toda a glória é para Deus. Se direcionarmos essa glória, tirarmos da direção de Deus, Deus vai tirar as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Toda a glória tem que ser para Deus. E a rainha de Sabá, percebendo tudo isso, ela ficou fora de si. Ela, irmão, se humilhando ali diante de Salomão, aprendendo com Salomão, ela observou a mesa. Ela observou que os servos de Salomão, eles assentavam-se ali. E ela, como assim? O assentar de seus servos. Ela observou e o estar de seus criados e as vestes deles.
Ela observou as vestes dos empregados de Salomão. Irmão, Salomão, quando ele pediu sabedoria a Deus, Deus deu riqueza. Ele tornou-se o homem mais rico da terra e a Bíblia diz que não tem outro igual. A prata na época de Salomão era jogada na rua, irmãos. Prata sobrava, o dinheiro sobrava. Agora veja, Salomão ele tornou-se um empresário. Irmãos, aquela mulher notou como Salomão tratava bem os servos, tratava bem os criados, como eles sentavam na mesa, como eles se vestiam. Ela disse, no meu reino eu não trato eles assim não, no meu reino eles são tudo escravos. Salomão, irmãos, diferenciou os servos de Deus. Assim fez Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo chamou de amigo. Jesus Cristo lavou os pés de Pedro. Imagine, irmãos, o exemplo do nosso Senhor, se Salomão já era um exemplo. Vou terminar essa mensagem usando a palavra de Jesus, falando sobre a rainha de Sabá, o próprio Senhor Jesus, que era maior do que Salomão. Mas imagina que exemplo nós temos, irmãos. A rainha de Sabá viu um exemplo em Salomão. Ela viu um exemplo naquele homem. Agora, irmãos, o mais interessante, não está aqui nesses versos que eu li até agora. Está no versículo de número 5, irmãos. O finalzinho, perdão, eu tinha lido o 5, finalzinho do verso 5. E os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Ó, como funcionava o sacrifício no Velho Testamento. A rainha de Sabá estava atenta. Eles tinham que colocar a mão sobre o animal, e aí, irmãos, cortava o pescoço do animal, o sangue escorria em uma bacia, aí eles levavam o sacerdote, só ele poderia fazer isso e mais ninguém. O sumo sacerdote, uma vez no ano, no Santo dos Santos. Aqui nós estamos chegando no templo. Nos sacrifícios anteriores era o tabernáculo. As funções eram as mesmas, só que o tabernáculo era móvel no deserto. E o templo era uma casa fixa. Agora, o templo que Salomão construiu, que a rainha de Sabá ficou ali, admirada. Como pode tamanha bênção, tamanho poder, como um homem tem tanta sabedoria assim. Então, quando ela viu o sacrifício, ela ficou impressionada. Foi isso, irmãos, que mudou a vida da rainha de Sabá. Irmãos, se elas tivessem visto só riqueza, fama, glória, sabedoria humana, teria mudado alguma coisa na vida desta mulher? Teria tido algum efeito se ela voltasse para a terra dela com toda a sabedoria humana, sem a sabedoria divina? Que vantagem teria? O que ela teria lucrado, gastado tanto dinheiro para chegar até Jerusalém, gastado tantos dias numa comitiva, levado tanto ouro, tanta coisa para Salomão, se ela não tivesse encontrado, irmãos, o Deus de Salomão? Se ela não tivesse encontrado, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez tudo aquilo na vida de Salomão. Ela viu a diferença, irmãos, na adoração de Salomão. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, as pessoas têm que ver a diferença. As pessoas têm que ver, irmãos, que nós adoramos um Deus vivo, um Deus criador, um Deus todo-poderoso. As pessoas têm que ver que o nosso Deus, ele responde. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus respondeu. Nós não cremos num Deus morto, nós não cremos no Senhor Jesus, que ainda continua crucificado em uma cruz. Nós cremos no Jesus que ressuscitou. Nós cremos no Jesus que está sentado à direita do Pai. Nós cremos no Senhor Jesus que responde às nossas petições e Ele quer conversar conosco. A rainha de Sabá encontrou isso, irmãos, na sua viagem. Compensou, irmãos, os dias. O texto diz que Salomão deu até riquezas para a rainha. Ela já era rica, mas aquele ouro e tudo não tinha valor com aquilo que ela descobriu. Irmãos, a rainha de Sabá descobriu que a sabedoria de Salomão, irmãos, não estava em ensinar e aprender. A sabedoria de Salomão estava no temor ao Senhor. Foi o sábio Salomão que escreveu: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria, o início, o ponto inicial é temer
ao Criador. Ela aprendeu, irmãos, que toda aquela sabedoria tinha algo diferente. Ela viu como ele sacrificava. A Bíblia não é um livro de coincidência. A Bíblia é um livro de detalhes. O detalhe do holocausto chama atenção no texto. Ela viu que tinha uma adoração e ela volta para a sua cidade. Volta diferente. Sabe por que nós podemos provar isso? Em Mateus capítulo 12, o versículo de número 42. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele cita a rainha de Sabá. Mateus 12, verso 42. Olha o que diz: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A rainha de Sabá, Jesus usa como referência, que ela saiu dos confins da terra para buscar a sabedoria de Salomão. E Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. Qual tem sido sua petição? A rainha percebeu que tudo que ela ouviu falar era muito maior. Eu gosto, irmãos, de aprender da palavra de Deus com homens que conhecem. Eu gosto de sentar com eles. E, irmãos, tem pessoas que quando eu conhecia, eu vi que era muito mais do que tinham me contado. A rainha ficou fora de si. Ela percebeu que toda aquela fama que levaram para a cidade dela era muito mais. Irmãos, que bom quando alguém falar de você para um parente que está bem distante. Olha, ele tem uma fé diferente. E quando os teus parentes te encontrarem, eles vão dizer: olhe, é muito mais do que o que me contaram. Que bom as pessoas visitarem sua igreja e sair de lá falando: olha, uma igreja séria, uma igreja que tem um temor a Deus, uma igreja que tem o tremor também, porque é importante, uma igreja que ama a obra missionária, uma igreja onde os crentes são unidos. Que bom se as pessoas saírem contando. E aí, quando alguém vier um dia visitar, vai dizer: olhe, me contaram dessa igreja e eu estou vendo que é muito mais do que o que contaram. Que bom. Tem sido assim sua vida? Tem sido assim a história da sua igreja? Tem sido assim a história com a sua família? Jesus usa como referência. Muitos anos depois, quase um pouquinho menos de 1000 anos depois, Jesus usa como referência aquela mulher que buscou a sabedoria de Salomão. E agora ele diz: eis aqui quem é mais do que Salomão. Ela viu que era muito superior ao que tinham dito. Que assim todos também façam com você. Quando ouvir falar da sua fé, digo: é muito mais daquilo que me contaram. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por mais esta oportunidade. Aplica a tua palavra nos corações, que a nossa vida, Deus, seja para glorificar o teu nome, que possamos ir além daquilo, ó Deus, que contam sobre nós, possamos mostrar que o nosso Deus é muito maior. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.